Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje nós vamos falar a respeito da nova roupagem da segurança pública nas cidades. E para falar sobre este tema, o nosso convidado é o senhor Jacob Pascoal, que é procurador do município de Guarulhos, lotado na Secretaria de Mobilidade Urbana. Ao lado dele estará conosco hoje, como anfitrião, representando a ADPESP, o doutor Rodrigo Lacórdia, que é tesoureiro da instituição, diretor da ADPESP, a quem agora eu passo a palavra para que dê as boas-vindas ao nosso convidado. Doutor Rodrigo. Gostaria de saudar os telespectadores. É com grande honra e prazer aí que eu recebo hoje um amigo, um competentíssimo profissional, Dr. Jacó, né? Ele tem um trabalho excepcional na cidade de Guarulhos como procurador e sabe muito da temática de mobilidade, de urbanidade, né? Está ligado muito aos assuntos da cidade, do município, né? Então, assim, ele tem mestrado na área, grandes trabalhos, e eu acho que vai elucidar bem os nossos telespectadores sobre o tema. Eu gostaria já fazer uma pergunta para ele, que a gente tem ouvido muito esse termo ultimamente. O que são cidades inteligentes, Dr. Jacó? Olá, agradeço a todos os espectadores a possibilidade de estar aqui, falar um pouco de mobilidade urbana, né? Aliás, um conceito anterior à mobilidade urbana, que é justamente o conceito de cidades inteligentes e sustentáveis, né? Bom, de um tempo para cá, devido ao complexo que existe dentro da cidade com relação a automóveis, enfim, e demais aí moldais que existem, juntamente com a necessidade dos municípios realizarem as regulações corretas, começou a surgir um conceito novo de cidades, que é as cidades inteligentes e sustentáveis. Essas cidades inteligentes e sustentáveis, esse novo conceito, ele dispõe de uma cidade onde o município detém uma possibilidade nova de regulamentação. Uma delas é justamente melhorar a mobilidade urbana, melhorar a questão de sustentabilidade ambiental, dar um novo ambiente, um outro cenário aos munícipes. Esse cenário foi definido, o conceito de cidades inteligentes, na Espanha. Eles colocaram algumas diretrizes com relação a isso. Por exemplo, a questão de necessidade, pressupostos que uma cidade tem que ter para ela se tornar uma cidade inteligente. Dentre os quais eu destaco a governança, gestão, a sustentabilidade ambiental, a questão da tecnologia, que hoje vai ser um foco importante que eu vou colocar, principalmente na questão de segurança, e outros conceitos, a melhora, a eficiência e qualidade para os munícipes. Eu gostaria de já emendando uma pergunta também, a questão da tecnologia, né, desse conceito de cidade inteligente, com a questão de segurança pública. Hoje a gente sabe que o município, na Constituição Federal, ele não tem o dever de prestação de segurança pública, a não ser a questão do patrimônio público. Mas a gente vê que a política das prefeituras, dos municípios, tem se interagido muito com o Estado, né? Convênios, tá? Questão de câmeras e tá, tudo integrado para o quê? Para facilitar e para ampliar a sensação de segurança do cidadão. Então, acho que assim, você poderia explanar para a gente um pouco essa questão de cidade inteligente com a questão da segurança pública do cidadão, do munícipe, né? Sim. Como eu falei, um dos pressupostos para ter uma cidade inteligente é justamente a questão da tecnologia. E a tecnologia hoje é uma realidade que não tem como nós voltarmos atrás. E no enfoque da questão de segurança pública, ela não é só importante, ela é necessária. Ela é uma questão que não se faz hoje
segurança pública eficiente sem a tecnologia. O município, ele, pela Constituição, ele tem um interesse local, né, de implementar políticas públicas. Apesar de não ter a legitimidade constitucional com relação à segurança pública, ele tem aí um dever local de dar o bem-estar para o cidadão. E um dos braços para justamente se interligar com os estados e com a União é o instrumento jurídico que se faz por meio de que é o convênio, né? O convênio hoje, ele é muito importante, porque principalmente hoje no estado de São Paulo tem vários tipos de convênios. Por exemplo, o Detecta, que dá a possibilidade de você agregar junto com o município informações para justamente fazer um trabalho preventivo e também repressivo com relação à criminalidade, questão da segurança pública. Então, voltando, a tecnologia hoje ela é muito importante e ela é um instrumento, inclusive, que nesses convênios é o objeto principal para se fazer aí uma questão de uma segurança pública eficaz dentro dos municípios. Para concluir, o município ele não faz diretamente a segurança pública, mas por meio de competência local, por meio de instrumentos jurídicos, ele tem o dever de contribuir aí para o bem-estar dos munícipes com relação à segurança pública. Principalmente na questão de ensejar situações que permitam com que quem tem a responsabilidade de olhar para a segurança pública possa fazer com maestria, não é? Eu queria Exatamente. perguntar uma coisa ao senhor, me desculpe, voltando um pouco à questão anterior do doutor Rodrigo, porque eu mesmo não entendi plenamente, imagino que o nosso telespectador também não tenha entendido de forma plena. Cidades inteligentes, nos dê algum exemplo, ou um ou dois exemplos, não necessariamente na área da segurança pública, para que possamos visualizar esse conceito. O conceito de cidades inteligentes, ele é desenvolvido bem na Europa, nos países europeus, principalmente em Londres, nas capitais, né, que isso foca. E ele é um trabalho que ele é desenvolvido numa questão, por exemplo, eu vou dar um exemplo na questão de mobilidade urbana. Por exemplo, trabalhar os meio-fios e calçadas, justamente para ter uma circulação de riqueza, colocando parklets. A questão de realizar vagas, reservar vagas para os táxis e dos aplicativos, justamente para desafogar o trânsito nos viários públicos. Mas isso feito de forma automática? Não, isso é feito de uma forma planejada. Planejado. Exatamente. Tá. E isso, por exemplo, se faz por meio de convênios entre os entes públicos, né? A Europa é um pouco diferente no Brasil, na questão não é um federalismo lá, né? Mas, assim, existe convênio entre os entes justamente para fazer uma força-tarefa para dar infraestrutura, né, local para os municípios, justamente para poder ter essa eficiência na mobilidade urbana. Na questão da segurança pública, eu posso citar a questão das câmeras, né, do monitoramento inteligente, inclusive, com inteligência artificial. Que é aquele monitoramento que reconhece até a ação Exatamente. ou a atitude de uma pessoa. Íris que é como o do Detecta olho. pretendeu fazer aqui, não sei se hoje já está funcionando. Sim, já funciona. Algumas identificações, não tão completo como lá na Europa, mas isso, com o decorrer do tempo, vai ocorrer, né? Então, esse monitoramento inteligente, através dos postes, dos semáforos, né, que não só faz o monitoramento, conceito de cidades inteligentes, ele também fornece para os munícipes, cidadãos locais, a internet, o Wi-Fi, ele faz a sincronização entre transportes, entre o transporte público, né, por exemplo, caminhões, justamente para poder, com sensores, evitar em que se tenha colisões, né? Isso é uma ferramenta que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos pelo departamento local lá de inteligência. E, enfim, com relação à segurança, o enfoque maior é o monitoramento na questão de segurança. Então, o senhor disse logo no começo da sua resposta que, por exemplo, o exemplo que o senhor deu a respeito de vagas e etc., Sim. Não tem um componente automático, nem digital, nem nada. É mais planejamento mesmo. Sim, é o planejamento. Ou seja, não depende de um fator
terceiro, como, por exemplo, no caso das câmeras. Se apaga a luz tudo, as câmeras eventualmente podem desligar, e aí que tipo de planejamento poderia ser feito para que uma cidade inteligente que utilize principalmente recursos como internet, energia elétrica e afins, caso isso faltasse, permanecesse minimamente inteligente nessa área? Justamente, é uma cidade Ou a sustentável. inteligência se estenderia também para esse tipo de suporte? A inteligência, a cidade inteligente e sustentável, ela tem que lidar com essas situações. Se você gasta hoje energia, não só dependeremos de energia elétrica, tem energia solar, entendeu? Então, deve existir alguma, enfim... Redundância? Não. Um local onde se capta essa energia solar e exatamente nessas situações possa realizar aí essa continuidade, né, dando aí o monitoramento. Ele não se acaba, então, não. ali naquele projeto, por exemplo? Não. Ele tem Ela é um conjunto, exatamente. A sustentabilidade é um conjunto. Interessante. Faltou energia elétrica, você tem energia solar que vai substituir. Ou até, justamente para diminuir o gasto da energia elétrica, que hoje é uma energia tradicional, enfim, cara, e se faz aí um rodízio, né, com essa mistura de energia solar. Isso a gente já enxerga, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, em São Paulo, nos prédios, né, que compram placas de energia solar justamente para utilizar essa energia nas áreas comuns, né? Isso pode ser estendido, é estendido em outras cidades inteligentes na Europa com o uso da energia solar, que dá o conceito de sustentabilidade da cidade. Doutor Jacó, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a... Eu sei que você tem muita ligação com políticas públicas por ser um procurador do município e está ligado nas questões de municipalidade, principalmente em Guarulhos, que é uma cidade grande, né? Acho que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Eu gostaria de saber, você acha importante a questão da guarda municipal na questão da segurança, de tratar também da segurança pública, não só do patrimônio público? Tem se visto nos últimos anos a guarda fazendo muitas vezes operações conjuntas e tal, ou às vezes com a polícia militar ou com a polícia civil mesmo. Você acha importante essa ligação do município na segurança pública? Você acha que já poderia ter tido uma mudança legislativa nesse sentido, de o município também ter o dever de segurança pública, não só essa questão de tecnologia, fornecer convênios para monitoramento, até mesmo para ajudas da guarda em situações aí esporádicas? O que você acha nessa questão aí? Doutor Jacob, eu preciso interrompê-lo. Vou pedir para o doutor Rodrigo refazer a pergunta no começo do segundo bloco, porque o primeiro bloco acabou. Ok. Segurança Pública em Debate de hoje. Primeiro bloco do programa fica por aqui, segundo bloco já. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos falando a respeito da nova roupagem da segurança pública nas cidades. Eu vou reapresentar o nosso convidado de hoje, que é o procurador do município de Guarulhos, Dr. Jacob Pascoal, lotado na Secretaria de Mobilidade Urbana. Também vou reapresentar o Dr. Rodrigo Lacórdia, que é diretor da ADPESP, representando a entidade esta semana aqui. Doutor Rodrigo, por favor, refaça aquela pergunta que o senhor fez ao final. Eu gostaria de saber do Dr. Jacó se ele tem uma visão que a Guarda Municipal poderia já entrar como um dos atores da segurança pública, não só de guarda patrimonial, como estabelece a Constituição Federal, mas também sendo um dos agentes da segurança pública e trazendo o município, como acontece em muitos países da Europa, Estados Unidos, também para cuidar, também tendo o dever de segurança pública do cidadão. Bom, o modelo europeu, ele justamente coloca a polícia local, né, municipal, que é extremamente importante. A questão dos municípios, até na Constituição Federal,
ela foi, historicamente, o município foi ganhando autonomia, né? Em tempos atrás, a Constituição, o município era uma mera, um ente administrativo que não possuía autonomia. E isso, com a Constituição de 88, se consolidou, inclusive com alguns princípios e tudo mais, e com a questão do interesse local, descrevendo aí essa Constituição alguns interesses que têm que ser colocados. Doutor, se nós interpretarmos a Constituição de forma sistemática, verificaremos que é sim de grande importância esses agentes do município, tanto a Guarda Municipal, até explico a questão dos agentes de trânsito, pertencerem, terem legitimidade com relação à segurança pública. Mas isso é uma questão que tem que se evoluir ainda, né? Tem que se colocar regras, principalmente colocar até que ponto eles podem realizar isso, porque entendo que algumas situações cabe à Polícia Civil e à Polícia Militar esse combate. A Polícia Militar o combate preventivo e a Polícia Civil a Polícia Judiciária, né? É interessante, tem que ser feita sim uma reforma legislativa, mas colocando aí algumas atribuições de dever com a segurança pública, por exemplo, na questão de colaboração para evitar preventivamente crimes e tudo mais. Agora, a questão da Polícia Judiciária, inquérito e tudo mais, isso cabe e tem que ficar com a Polícia Civil. Isso eu concordo com o Dr. Jacob, que a questão da polícia preventiva, eu acho que ela pode ser ampliada para as guardas municipais, até porque entendem da municipalidade, podem ajudar no combate ao crime, na prevenção, né? Eu sou totalmente, igual você falou, totalmente avesso à guarda ou mesmo à polícia militar fazer investigação, atuar na função de polícia judiciária. Isso cabe sim à Polícia Civil e à Polícia Federal, que são as duas polícias judiciárias, tá? Mas eu acho que o papel da Guarda Municipal podia ser ampliado um pouco na questão da prevenção, já que a gente utiliza as câmeras integradas do município, né? A gente utiliza algumas particularidades do município no combate da segurança pública, para ajudar a segurança pública, né, e o enfrentamento do crime. Eu acho que poderia se utilizar essa força da Polícia Municipal, né, da Guarda Municipal, né, para o combate ao crime, na prevenção, né, na questão da prevenção. Sim, ficar na questão preventiva. Sim. Isso é importante, nós obtermos uma evolução legislativa, colocando esses agentes que pertencem ao município, principalmente a Guarda Municipal, para eles deterem essa legitimidade, né? Inclusive, isso é uma nova roupagem de cidade inteligente. Por exemplo, no Panamá, existe aí uma função, não só de um guarda municipal, mas de qualquer cidadão, de realizar aí o patrulhamento. Qualquer situação, eles encaminham isso para a polícia e a polícia vai, inclusive, verificar o que ocorreu. São pessoas treinadas, civis, normais, que acabam auxiliando no combate à criminalidade. Então, assim, poderíamos até ter aí pessoas que se interessam, devidamente qualificadas, treinadas, para justamente termos aí esse novo sistema, essa nova roupagem de ampliar a questão preventiva da segurança pública. Mas, reforço, tem que ser mudada, tem que evoluir a questão legislativa de dar essas atribuições para esses servidores, né, do município. De uma certa maneira, doutor, o senhor não acha que hoje já existe isso, de forma extraoficial, que as guardas municipais de vários municípios já fazem um tipo de policiamento preventivo? Pelo menos é o que eu vejo. Existem muito, no interior você vê muito a questão da guarda municipal mesmo, o peso da guarda como funcionando como uma polícia preventiva, né? Infelizmente eles não têm ainda esse poder de polícia, de prevenção, ainda existe uma certa celeuma aí. Mas fazem, né, doutor? Mas fazem. E a população, de fato, assim, faz, e pior, sim, a população sim. se sente tranquila quando vê uma viatura da Guarda Sim. Municipal passando. Pelo Exato. menos eu me sinto. Sim. Eu estou num determinado local da minha cidade, lá, Campinas, e a guarda é muito forte. E
Eles fazem um tipo de patrulhamento que, para mim, não difere em nada. Claro, estou falando em tese, da Polícia Militar, porque eles vão para fora, com o braço para fora, olhando feio assim e tal, você fala, puxa, que bom, os caras estão aí. Então, assim, na verdade, alguns prefeitos já meio que dão uma ordenzinha de, ó, faz aí. Faz a prevenção. Acho que com base nessa realidade fática, justamente, exato. tem que se cobrar do legislativo, né, Exatamente. para poder obter essa legitimidade É verdade. jurídica, né? Como é que é em Guarulhos, hein? Vamos conversar um pouco sobre Guarulhos. Guarulhos detém aí ó, Em vários aspectos, não só guarda segurança. municipal, em que inclusive tem grupos especiais dentro da guarda para poder fazer esse patrulhamento bem organizado. A questão do transporte, ele é dividido em uma concessão, né, que se faz aí as linhas troncos, os moldais, né, principais, junto com os permissionários. Ambos ganharam licitação, entraram legitimamente. E tem a questão dos aplicativos hoje, né, que é uma nova tendência e que é muito importante. É uma febre, mas tem limites aí e a gente está tentando evoluir com a legislação. Não adianta... foi colocado um decreto municipal, né, foi editado um decreto municipal, colocando alguns pontos. Alguns pontos eles não gostaram, mas está se evoluindo. Como é novo, isso vai aos poucos se consertando e evoluindo, né, com conversas e tudo mais. É isso que a gente está com relação ao transporte. Doutor Jacó, com relação aos aplicativos, eu acho que é uma preocupação aí da população em geral, a questão da segurança, né? Ainda falta alguns pontos que diferem esse aplicativo que é usado aqui no Brasil, lá fora, algumas questões aí de segurança, de questões ainda de ajuste desses aplicativos para a população sentir 100% de segurança, porque assim, virou uma febre, né? Sim. Hoje o transporte com aplicativos, né? Sim. Tanto, né, são vários aí no mercado, mas o que você acha que falta ainda, que existem outros países, né, onde se desenvolveu isso de uma forma mais tranquila do que aqui no Brasil, que a gente sabe de alguns fatos aí que acontecem, que acabam, né, esbarrando na questão da Polícia Civil, investigação, crimes, né? Bom, os aplicativos vieram para o Brasil de uma forma muito rápida, né? Já existiam em outros países, principalmente Estados Unidos, Europa, só que lá existe uma legislação diferente. Lá, por exemplo, na Europa, e principalmente nos Estados Unidos, não se existe adoção de serviço público. Lá, public utilities, tudo é atividade econômica e algumas atividades econômicas são reguladas. Então, assim, o modelo é diferente que nós temos. Primeira coisa, tinha que ser revisto esse modelo. Essa dicotomia serviço público e atividade econômica. Um segundo ponto, já entrando na questão dos aplicativos, dando enfoque para a segurança pública, os aplicativos têm que olhar um pouco para o transporte coletivo, que já tem uma evolução nessa questão de segurança. A questão, por exemplo, das câmeras internas dentro dos ônibus. Isso é uma realidade, principalmente em Guarulhos. Existem as câmeras, quase 100% dos ônibus, das permissões. Só que isso não existe, por exemplo, nos aplicativos. Então, tanto o motorista como o usuário desse serviço, dessa atividade econômica, eles ficam reféns de algumas situações aí de criminosos. E qual que seria a solução? É justamente achar um meio termo, né, de essas pessoas voluntariamente, esses motoristas, terem essa questão da câmera, né? Utilizarem, hoje existe pela tecnologia várias câmeras, microcâmeras que podem ser colocadas nos carros. Acho que é uma questão de segurança que tem que ser revista, essa primeira. Questão do botão do pânico, que já é uma realidade no transporte coletivo. Posso só interromper o senhor antes de eu entrar no botão do pânico? Sim. Como é que as imagens são transmitidas do ônibus para uma central? Via 3G? Online. Isso. Tem aqueles aparelhos 3G. Exatamente. E essas imagens, inclusive, são interligadas com a central, por exemplo, em Guarulhos, de inteligência. Tem uma SIG, que é uma central de da Guarda inteligência. Municipal ou da PM? Não, ela é de várias polícias. Entendi.
da Guarda, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. É um pool. Exatamente, é um pool, um complexo onde todas as autoridades de segurança pública É muito participam. interessante, né? Porque, veja, Guarulhos é um centro de cargas por conta do aeroporto. Uma Exatamente. população gigantesca, só perde para de São Paulo. Então, realmente, isso é bastante interessante. Inclusive, o aeroporto utiliza muito. Às vezes, fugitivos, alguma coisa, eles batem na nossa central a placa, eles pedem, e isso é bem utilizado Tem um preventivamente. minuto. Siga para o botão do pânico, porque também deve ser interessante. Isso. Botão no pânico já é uma realidade no transporte coletivo de Guarulhos. Esse botão do pânico, ele evita, enfim, assaltos e qualquer ato aí que venha a se destoar da legalidade. Isso é uma ideia que tem que ser colocada na questão dos aplicativos. Aonde eu vou colocar? Existem vários locais, enfim, qualquer questão tem que ser estudado. Isso tem que ser estudado, eles têm que enfrentar isso. Por exemplo, na MTU, ontem eu estava num debate de estudo dessa questão, foi colocado inclusive que qualquer freada brusca, isso chega na central. Ou seja, isso poderia também ser desenvolvido nos carros de aplicativo. Né? Mudança brusca de trajetos e tudo mais. Muito interessante. Doutor Jacob, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa de hoje, já que ele está acabando. Infelizmente, chegamos ao fim. Um programa muito interessante. Queria agradecer também a presença do Dr. Rodrigo Lacórdia. Este foi o programa Segurança Pública em Debate e hoje nós conversamos a respeito da nova roupagem da segurança pública nas cidades. A você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.